Alguns anos atrás, contaram-me uma história de um jovem que estava interessado numa moça, quis entrar numa relação com ela, mas ela rejeitava. Ele teve uma ideia, talvez por alguns chamariam de uma ideia brilhante e outros não. Ele decidiu ir ter com a jovem e dizer para ela que Deus havia revelado para ele que deviam casar. A jovem estava alarmada e distanciou-se dele. Se eu fosse a jovem, eu pediria ao moço para pedir a Deus para também revelar o mesmo sonho ou visão a mim, para ter a certeza que vem mesmo de Deus. Nabucodonosor recebeu um sonho e Daniel apareceu para interpretar o sonho. Mas Nabucodonosor teve a certeza que o sonho veio de Deus. Não saia daí, porque o relógio profético está a começar. Seja bem-vindo ao Relógio Profético. No episódio de hoje, vamos interpretar o sonho que Nabucodonosor recebeu de Deus. Este sonho encontra-se em Daniel capítulo 2 e vamos começar a interpretação lendo o versículo 29. O versículo 29 diz o seguinte: Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Com estes versículos, Daniel revela ao rei que ele recebeu um sonho de Deus e o sonho tem a ver com o futuro. Daniel relata o sonho ao rei e Daniel diz ao rei que ele viu uma estátua enorme e extraordinária. Daniel diz ao rei que a cabeça era de ouro, o peito de prata, a cintura de bronze e as pernas de ferro e os pés uma mistura de ferro e barro. Daniel continua relatando que depois surgiu uma pedra cortada sem mãos, e isto significa que a pedra tem uma origem divina. A pedra atingiu a estátua nos pés e destruiu a estátua por completo, e daí a pedra tornou a ser uma grande montanha. O surgimento desta pedra é uma referência à segunda vinda de Jesus Cristo. Ela não significa que o reino de Cristo só será estabelecida no fim. Significa que o reino de Cristo sempre esteve estabelecido. Cristo é o Criador dos céus e da terra. Ele é soberano e ele tem o controle de todos os reinos no mundo. Daniel, no versículo 38, começa com a interpretação do sonho. E ele diz ao rei Nabucodonosor: Tu és a cabeça de ouro. E depois no versículo 39 diz: E depois de ti se levantará outro reino inferior a ti, e outro terceiro reino de bronze que dominará toda a terra. No versículo 40, na primeira frase, Daniel diz o seguinte ao rei: E o quarto reino será forte como o ferro. Por fim, no versículo 41, Daniel diz o seguinte: E enquanto viste os pés e as pontas dos pés, parte de barro e parte de ferro, este será um reino dividido. E é durante este reino dividido que a pedra surge. Daniel revelou ao rei os reinos que reinariam na terra a partir do período que a Babilônia começou até a segunda vinda de Jesus Cristo. Mas esta narrativa de reinos, duração de reinado,
não é novo para a cultura de Nabucodonosor, mesmo também na Síria. Encontrou-se um documento que relata que um dos reis da Síria, o rei Assurbanipal, ele havia recebido um sonho. E, segundo o relato, o sonho estava ligado ao surgimento de vários reinos e à duração de reinado. Isto nos dá a entender que no contexto de Nabucodonosor, no contexto geográfico, vários reinos acreditavam que os deuses concediam sonhos sobre o futuro, reinado e levantamento de vários reinos e reis. Então, logo que Nabucodonosor recebeu o sonho, é mais provável que Nabucodonosor teve a impressão que o sonho estava ligado ao surgimento de vários reinos. Além disso, Jacques B. Dokan, no seu livro Segredos de Daniel, ele revela que na Babilônia eles utilizavam a estátua de um homem para representar o destino do mundo. É mais provável que quando o rei Nabucodonosor recebeu o sonho, ele logo de imediato teve a impressão que este sonho, primeiro, é de origem divina, segundo, este sonho provavelmente está ligado ao destino do mundo. Quando Daniel diz ao rei Nabucodonosor que ele representava a cabeça de ouro, Daniel estava fazendo uma referência ao reinado de Nabucodonosor e à duração do reinado da Babilônia. Nabucodonosor começa a reinar em 605 e a Babilônia foi derrotada pela Medo-Pérsia em 539. Depois Daniel diz ao rei que depois de ti surgirá um outro reino. E foi a Medo-Pérsia. A Medo-Pérsia derrota a Babilônia em 539 e ela reina até 331, quando foi derrotada pela Grécia e aquele grande exército do Alexandre o Grande. Existem informações extra-bíblicas que nos ajudam também a concluir que a cabeça de ouro no sonho de Nabucodonosor representa a Babilônia. A cabeça da estátua de ouro, da qual Daniel diz ao rei, é você, é adequada para representar a Babilônia. Heródoto viu o ouro nos templos e palácios por si mesmo e escreveu sobre elas. Heródoto foi um historiador, e este historiador, ele deixou um relato em que ele diz que havia visitado a Babilônia, e lá na Babilônia ele notou que a Babilônia possuía muito ouro e utilizava o ouro para construir e embelezar o reino. Então, a descrição do sonho de Daniel, que a cabeça representa Babilônia, é uma referência adequada até à luz do contexto e como a Babilônia adorava utilizar o ouro para embelezar o seu reino. Depois da Babilônia surge a Medo-Pérsia. Daniel 5, 31 e 28 faz uma referência à Medo-Pérsia. Daniel 8, 20 e até Daniel 9, 1 são versículos que também mencionam a Medo-Pérsia e que haverá um conflito entre a Medo-Pérsia e a Babilônia. O ateu Tom Holland, no seu livro Domínio, na página 7, diz o seguinte: em 539 a.C., quando a Babilônia foi conquistada pelos persas, tal como a Síria, 7 décadas antes, tinha sido conquistada pelos babilônios, os deuses da metrópole conquistada não hesitaram em saudar o seu novo mestre como o seu favorito. O que Tom Holland menciona é que a Babilônia havia sido mesmo conquistada pela Medo-Pérsia. E o relato que eu acabei de partilhar é o relato de um ateu que está simplesmente relatando a história. Só que ele adiciona algo. Ele diz que os deuses da Babilônia deixaram de ser deuses poderosos perante os deuses da Medo-Pérsia, quando a Medo-Pérsia conseguiu conquistar a Babilônia em 539. Tom Holland
continua com as suas revelações. E ele diz o seguinte: uma vanglória histórica, registrada logo após a queda da Babilônia diante de Ciro. Em 539, ele afirmava uma preposição que nunca antes na história havia sido feita de forma tão crua. Tal como Marduk reivindicou o crédito pela vitória persa, o mesmo aconteceu em termos quase idênticos com o Deus de Israel. Mas Marduk, apesar da insistência dos seus sacerdotes, que foi ele quem escolheu Ciro para governar o mundo, foi classificado como apenas um entre uma intensa multidão de deuses. Tom Holland afirma que na Babilônia eles acreditavam que o deus Marduk havia concedido vitória à Medo-Pérsia. É um conceito muito similar com as Escrituras. O estudioso Tom Holland revela que o rei da Medo-Pérsia, após ele ter invadido a Babilônia, ele estava tão orgulhoso e havia declarado que conseguiu conquistar a Babilônia com a ajuda dos deuses. Tom Holland relata o seguinte: o rei persa vangloriou-se de ter entrado na Babilônia a convite explícito deles, de terem restaurado seus templos, de ter cuidado diariamente da sua adoração. Cyrus, um propagandista tão hábil quanto um comandante militar eficaz, sabia muito bem o que estava fazendo. Iniciando o seu reinado como rei de um povo obscuro e atrevista, ele terminou como o senhor da maior aglomeração de território que o mundo alguma vez tinha visto, e numa escala certamente que excedeu em muito as fantasias mais loucas de qualquer monarca assírio ou babilônico. Após a Medo-Pérsia conquistar a Babilônia, surge a Grécia. A Grécia conquista a Medo-Pérsia em 331 e ela reina até 168 a.C. Depois da Grécia conquistar a Medo-Pérsia, ela também foi derrotada. No ano 168, a Roma derrota a Grécia. E a Roma pagã reina até 476 depois de Cristo. E de 476 até o presente, vários reinos na terra se levantaram. A visão de Nabucodonosor revela os reinos e a duração de reinado a partir da Babilônia até a vinda de Jesus Cristo. No fim, o reino de Jesus Cristo vai se restabelecer na terra como o único reino. Tem uma escritora, Ellen White, no livro Educação, página 183, parágrafo 4, refletindo sobre o sonho de Nabucodonosor, refletindo sobre esta revelação da soberania de Deus, ela diz o seguinte: pelo levantamento e queda de nações, como se acha explicado nas páginas das Escrituras Sagradas, necessitam aprender que sem valor são as simples aparências e a glória do mundo. Ela enfatiza que no mundo existem várias coisas que façam com que os seres humanos sintam-se soberanos. E ela diz que a Bíblia Sagrada, especificamente comentando sobre o livro de Daniel, o livro de Daniel nos ajuda a entender que unicamente Deus é eterno e somente o reino de Deus é que vai permanecer para sempre. Devemos ser mais humildes e devemos nos associar ao reino de Deus, porque é o reino eterno. E Deus é o único digno de glória e honra e louvor. Ela continua dizendo o seguinte: Babilônia, com todo o seu poder e magnificência, quais desde então o mundo não mais viu. Poder e magnificência que ao povo daquela época pareciam estáveis e duradouros. Quão completamente passou ela.
como a flor da erva, ela pareceu. Assim parece todo que não tem a Deus como seu fundamento. Apenas o que se liga a seu propósito e exprime seu caráter permanecerá. Seus princípios são as únicas coisas firmes que o mundo conhece. Que mensagem bela para estes últimos dias. Os últimos dias são dias de orgulho. São dias em que homens procuram se exaltar. São dias em que as pessoas estão correndo de um lado ao outro, focados nas coisas do mundo. E esquecem que Deus é soberano. E Deus tem o controle de tudo. Deus levanta reis e Deus remove reis. Deus concede poder e Deus remove poderes. E somente aqueles que estão ligados com Deus, somente aqueles que baseiam as suas decisões diárias à luz dos princípios de Deus permanecerão para sempre. No capítulo 2 de Daniel, nós temos uma lição muito importante para todos nós. Devemos basear as nossas vidas nos princípios e na vontade de Deus, porque somente os princípios de Deus são eternos. Eu quero convidar todo mundo que está acompanhando para entregar as suas vidas a Cristo, aquele que tem o mundo nas suas mãos. Coloque a sua vida nas mãos de Deus.